Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao estudo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na nossa última aula, trabalhamos a base para conseguirmos chegar no estudo da chamada LDO. Vimos as principais regras que orientam a elaboração e a execução do plano plurianual. Daqui em diante, trabalharemos esse importante instrumento de planejamento, que é a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, criada pela Constituição de 1988 e extremamente utilizada nos dias atuais. Eu digo que essa é uma lei de importância máxima, já que na ausência de atualização da Lei 4.320 lá de 1964, a Lei de Diretrizes Orçamentárias acabou por incorporar temas, funções que competiriam a uma futura lei que viesse a substituir a Lei 4.320 de 64. Ou seja, a LDO, ou as LDOs, acabam sendo uma importante fonte para regulamentar, para reger a vida orçamentária e financeira de um município, de um estado e principalmente da União Federal. Vamos então dar início ao estudo da LDO e compreender qual é o seu âmbito de aplicação. Vem comigo para eu te mostrar o que consta na Constituição Federal. Pessoal, o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88, dispõe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro seguinte. Ela orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Um primeiro ponto, já para a gente refletir sobre o conceito da LDO, é que, diferentemente do PPA, que estabelece diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e as prioridades da administração como um todo. Note que o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição de 88, faz referência também à administração pública federal. Mas, como vimos, essa é uma norma considerada de reprodução obrigatória, de modo que, no âmbito de estados e municípios, também haverá uma lei de diretriz orçamentária a cada exercício financeiro. Outro ponto extremamente importante é que compete à Lei de Diretrizes Orçamentárias orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Ela que traçará as regras para determinado exercício financeiro e para a elaboração da LOA. Percebam que nós temos regras perenes no nosso ordenamento jurídico. Regras essas que estão contidas na Constituição Federal de 88, na LRF, na Lei 4.320. Mas ainda assim é possível que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleça um regramento específico para determinado exercício financeiro. Ou seja, as funções da LDO não se restringem apenas àquelas contidas de forma expressa na Constituição de 88, mas também podemos dizer que elas se expandem para orientar a elaboração da LOA como um todo. Mas muito bem, antes de trabalharmos esses principais conceitos, vamos tentar entender alguns pontos no que diz respeito à LDO. Vem comigo. O primeiro ponto é que a LDO é uma lei ordinária de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Tal como mencionamos quando tratamos do plano plurianual, leis complementares são aquelas que regulamentam
diria, o ordenamento orçamentário, o ordenamento das finanças públicas, como a LRF, materialmente a Lei 4.320, até a Lei Complementar 173. No caso de todos os instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, eles serão leis ordinárias. Eu não vou cansar de falar isso para que não haja confusão. Mais uma vez também, a LDO é de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Ou seja, ele até pode receber dos demais poderes, dos chefes dos demais órgãos independentes, propostas de metas, propostas de prioridades. Mas ele irá consolidar essas propostas e ele próprio encaminhará o projeto de LDO, ou também chamado de PLDO. A vigência da LDO é um tema que merece inúmeras discussões. Isso porque, embora ela vá orientar o orçamento do exercício subsequente, ela já entra em vigor antes mesmo do envio do PELOA, antes mesmo do envio do projeto de lei orçamentária anual. Isso quer dizer que ela começa a valer antes do envio do PELOA e ela orientará toda a execução orçamentária do ano subsequente. Podemos dizer, então, que a vigência da LDO ultrapassa um exercício financeiro. Principalmente porque veremos em alguns pontos que a LDO ela deve estabelecer metas e prioridades para exercícios subsequentes, bem como deve analisar o cumprimento das metas de exercícios anteriores. Ou seja, seria muito simplista falar que a vigência da LDO se equipara à vigência da LOA. Particularmente não é como penso, já que a vigência da LDO começa antes mesmo do envio do PELOA, já que a LDO irá orientar a elaboração do orçamento, mas também a sua execução. Então, é extremamente importante que saibamos que a LDO não tem vigência restrita a apenas um exercício financeiro. Ela pega atos e fatos jurídicos que acontecem em mais de um ano. Muito cuidado com isso. Além desse ponto, temos ainda os prazos de início de vigência, ou melhor dizendo, o prazo de envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o prazo de devolução da Lei de Diretrizes Orçamentárias para a sanção do Executivo. Vamos conferir qual é o tema ou quais são esses prazos que constam na Constituição Federal. O envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias no âmbito federal deve se dar até o dia 15 de abril. No ato das disposições constitucionais transitórias, você não vai encontrar essa data, mas sim a referência a 8 meses e meio antes do fim do segundo período da sessão legislativa. Ou seja, você pega o fim do segundo período da sessão legislativa, que termina em dezembro, e conta 8 meses e meio para trás. Já a devolução do PLDO vai ocorrer até o dia 17 de julho, ou nos termos do ADCT, até o término do primeiro período da sessão legislativa. O que acontece, e esse é um ponto de extrema atenção também, o que acontece se o Poder Legislativo não devolver o PLDO até o dia 17 de julho, ou até a data definida na Lei Orgânica Municipal ou na Constituição Estadual? Nesse caso, por expressa disposição constitucional, o recesso de meio de ano dos parlamentares não poderá ocorrer. Isso quer dizer que se o Poder Legislativo se estender na análise do PLDO para além do prazo fixado na Constituição, ele não poderá entrar em recesso parlamentar até que a LDO seja efetivamente aprovada. Essa é uma norma importantíssima, constante na Constituição Federal. Ocorre que nós sabemos que há casos em que o Poder Legislativo de fato se estende nessa análise do PLDO e acaba, inclusive, por incrível que pareça, ultrapassando o período de envio do projeto de lei orçamentária anual. Nesse caso,
a orientação que é dada é que o Poder Executivo encaminhe, ainda assim, o projeto de lei orçamentária anual, mesmo que não haja ainda uma LDO aprovada. O fato que nós temos até então é que se a LDO, ou se o PLDO, melhor dizendo, se o projeto de lei de diretrizes orçamentárias não for devolvido até 17 de julho, não poderá haver recesso parlamentar. Ainda assim, eu faço mais um alerta. Esses prazos previstos na Constituição, eles podem ser modificados no âmbito municipal ou no âmbito estadual. Cabe à Constituição do Estado ou à Lei Orgânica Municipal estabelecer prazos diferenciados. Caso assim não faça, deverão ser seguidos os prazos da Constituição de 88. Mas, enfim, vamos continuar o nosso estudo da LDO, porque há muitas competências atribuídas a essa lei. A LDO, como visto, deve estabelecer as metas e as prioridades da administração. Conforme já alertado, não podemos confundir metas e prioridades com diretrizes, objetivos e metas constantes no plano plurianual. Apenas para exemplificar, e daqui em diante no estudo da LDO eu tentarei fazer isso com maior cautela, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Minas Gerais para o exercício de 2021, já aprovada em 2020, dispõe no seu artigo 2º as prioridades e metas da administração pública estadual para o exercício de 2021, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que compõem o orçamento fiscal, correspondem às metas relativas ao exercício de 2021, definidas para os projetos estratégicos inseridos no PPA, identificados pelo Identificador de Ação Governamental. Então, olhem que interessante. O que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Minas Gerais fez foi dizer que as metas e prioridades definidas na LDO para o exercício de 2021 seriam equivalentes às metas para 2021, constantes no PPA, mas cuidado, apenas para os projetos estratégicos e não para todos os projetos inseridos no PPA. Ou seja, há um refinamento da LDO no que diz respeito ao estabelecimento dessas metas e prioridades da administração. Ainda assim, a crítica que se faz é que essa meta é demasiadamente aberta. Pode ser o caso do município mesmo detalhar uma meta específica. Olha, a meta da administração pública para o ano subsequente deverá ser reduzir a taxa de analfabetismo em X%, por exemplo. É possível fazer isso. É uma meta e uma prioridade da administração que pode constar na LDO. Mas, enfim, vamos continuar o nosso estudo sobre a LDO. Uma quarta atribuição da Lei de Diretrizes Orçamentárias diz respeito às alterações na legislação tributária. Aqui, muito cuidado. A LDO em si não altera leis que dispõem sobre tributos, impostos, ela não vai alterar, majorar ou diminuir alíquotas, por exemplo, e muito menos mexer na base de cálculo de tributos. Ou seja, não poderá constar na LDO, por exemplo, disposições relativas à base de cálculo do IPTU, ou do ITCD, do IPVA, do ICMS. Não, não é esse o objetivo. Como a LDO tem por função principal orientar a elaboração da LOA, ela tem que sinalizar para o legislador que, olha, é possível que no ano subsequente seja implementada alguma medida tributária que poderá afetar o crescimento da receita. Então, por exemplo, trouxe 2 exemplos fictícios e um exemplo concreto para a gente analisar. Primeiro, a LDO pode dispor sobre a criação de tributos de natureza vinculada, no caso da União, como é o caso das contribuições. Ela pode dizer que a criação desses tributos
deverá ser acompanhada de justificativas para a prestação de serviços públicos ou para o exercício do poder de polícia. É um exemplo apenas. Além disso, é possível que a LDO disponha ou estabeleça uma certa vigência para as renúncias de receitas, ou condicionantes para as renúncias de receitas. Mas aqui, trazendo para um caso concreto, vejamos o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Minas Gerais para o exercício de 2021 estabeleceu no seu artigo 57. O Poder Executivo enviará à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais projetos de lei sobre matéria tributária e tributário-administrativa que objetivem alterar a legislação vigente com vistas a seu aperfeiçoamento, adequação a mandamentos constitucionais e ajustamento a leis complementares federais, resoluções do Senado Federal ou decisões judiciais, os quais versarão em especial sobre, percebam, o que consta na LDO, então, é uma obrigação do Executivo de enviar projetos de leis sobre matéria tributária. E esses projetos deverão versar sobre, e a partir daí surge uma sequência de incisos, ou segue uma sequência de incisos, com as matérias que deverão ser tratadas nesses projetos de lei, que o Poder Executivo deverá enviar à Assembleia no exercício subsequente. Aqui eu selecionei apenas uma delas, a simplificação do cumprimento das obrigações acessórias. Pessoal, a gente sabe que no âmbito do direito tributário nós temos a obrigação principal, que constitui a obrigação de pagamento do tributo. Já a obrigação acessória no âmbito do direito tributário está relacionada a alguma declaração ou algum ato que o contribuinte ou responsável tributário deve fazer para, enfim, justificar o pagamento do tributo. Nesse caso, utilizando o exemplo da LDO de Minas Gerais, a gente vê que consta no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias uma obrigação para o Poder Executivo encaminhar projetos de lei para simplificar as obrigações acessórias em matéria tributária. Vejam aí, essa constitui uma alteração na legislação tributária que deve ser objeto da LDO. Mas, enfim, vamos continuar então. Um quinto ponto a ser estudado no âmbito das competências, das atribuições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, diz respeito à política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Pessoal, uma das principais atribuições do Estado contemporâneo é justamente fomentar atividades sociais no âmbito do terceiro setor. E aqui temos diversas agências ou diversas instituições, órgãos e entidades que exercem esse papel de agência financeira oficial de fomento. Por exemplo, no âmbito federal, nós vamos ter a Caixa Econômica Federal, voltada principalmente para o fomento da habitação. O Banco do Brasil, voltado também para o fomento do agronegócio. O BNDES e o Banco da Amazônia. Todos esses constituem agências financeiras oficiais de fomento. É importante nós ressaltarmos que o Banco Central, como principal ou única instituição monetária do país, não constitui uma agência oficial de fomento, muito embora ele será tratado também na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. Vejam que a LDO de Minas Gerais para 2021, no seu artigo 58, dando cumprimento a essa política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, estabeleceu o seguinte: o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a sociedade anônima, cuja sigla é BDMG, é uma instituição financeira cujo mandato é promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável e competitivo de Minas Gerais.
maximizando a geração de impacto e valor para a economia e benefício da sociedade mineira. Ou seja, pode ser apenas um texto bonito, esse da LDO de Minas Gerais, mas o que está inserido aqui é exatamente a política dessa agência financeira oficial de fomento no âmbito do estado de Minas Gerais. Caso o seu estado ou o seu município também contenha na sua estrutura orgânico-administrativa alguma instituição oficial de fomento, é possível e até necessário que a política dessa instituição oficial de fomento conste na Lei de Diretrizes Orçamentárias. É assim no âmbito da União, com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, por exemplo, e assim no âmbito de estados e municípios, como é o exemplo que nós demos aqui, em relação ao artigo 58 da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Minas Gerais, estabelecendo as principais diretrizes para o BDMG. Muito bem, até aqui nós tratamos das competências, ou das atribuições da Lei de Diretrizes Orçamentárias constantes no texto constitucional. Acontece que com a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, outras competências passaram também a ser atribuídas à LDO. Isso porque, exatamente diante do vácuo que existe quanto à regulamentação de todos os artigos da Constituição sobre normas de direito financeiro, e com a recepção e o aproveitamento do texto da Lei 4.320, não temos ainda toda a definição da matéria de finanças públicas no âmbito do Brasil. Isso fez com que a LRF estendesse para a LDO algumas matérias muito mais amplas do que a própria Constituição assim o fez. Vamos conferir então, ou começar a conferir, melhor dizendo, porque são inúmeras, quais são essas disciplinas. Um primeiro ponto que foi atribuído à LDO diz respeito ao aumento de remuneração, à criação de cargos, empregos ou funções, modificação da carreira e admissão de pessoal. Notem, sempre que o Poder Executivo quiser aumentar a remuneração ou criar cargos, empregos ou funções, ele pode assim proceder, desde que pelo menos 2 requisitos sejam satisfeitos. Primeiro, que haja dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e também previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse ponto, embora conste na LRF, também consta na Constituição Federal de 88. Muito embora não na sequência ou não no artigo específico que trate da LDO. É interessante notar, então, que o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos ou funções deve seguir não apenas os requisitos que constam na LRF para geração de despesa, despesa obrigatória de caráter continuado e também despesa de pessoal, mas também conter previsão na LDO. A exceção feita pela Constituição Federal de 88 é em relação a empresas públicas e sociedades de economia mista. Muito cuidado! Eu não estou tratando aqui de empresas estatais dependentes. Não, nesse ponto não está em jogo o conceito de empresas estatais dependentes. Quaisquer empregos no âmbito das sociedades de economia mista e das empresas públicas, por expressa disposição constitucional, não necessitarão de seguir esse requisito de constar na LDO. Qualquer criação de emprego ou aumento de remuneração dessas empresas não necessitará de constar na LDO. Essa é uma exceção que não se relaciona ao conceito de empresa estatal dependente da LRF, ok? Vamos conferir então como disciplinou esse assunto a LDO de Minas Gerais. A LDO de Minas para o exercício de 2021 estabeleceu no seu artigo 13, para atender ao disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem
o aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, e a alteração de estrutura de carreiras conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejam então que a autorização trazida pela LDO de Minas Gerais foi uma autorização ampla. Consta no texto da LDO uma autorização muito aberta para criação de cargos, para provimento de cargos e também para aumento de remuneração, com uma ressalva no que diz respeito ao cumprimento dos demais requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito bem, avançando na nossa análise da LDO, temos ainda o equilíbrio entre receitas e despesas. Muito cuidado. Quando nós falamos de equilíbrio, um primeiro ponto que deve ser questionado é qual equilíbrio nós estamos querendo e de qual equilíbrio nós estamos falando. O artigo 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Minas Gerais para 2021, por exemplo, prevê que os valores das receitas e das despesas contidos na Lei Orçamentária Anual e nos quadros que a integram serão expressos em preços correntes. Mas tudo bem, isso não nos diz que eles deverão ser equilibrados. Nós vimos que o equilíbrio pode ser um equilíbrio orçamentário ou um equilíbrio fiscal. Existe equilíbrio orçamentário quando as receitas e as despesas possuem igual valor. Já o equilíbrio fiscal está associado com a qualidade dessas receitas. Será que elas são fruto de arrecadação própria do ente? Ou será que elas são provenientes de operações de crédito ou empréstimos tomados pelo ente federado? Caso as minhas receitas sejam iguais às minhas despesas, mas caso as receitas tenham como base operações de crédito e empréstimos, nesse caso, o equilíbrio orçamentário pode estar respeitado, mas o equilíbrio fiscal está comprometido. O nosso último ponto para tratar na aula de hoje diz respeito aos critérios e às formas para limitação de empenho. Quando tratamos da Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos que se ao final de um bimestre a arrecadação não comportar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, ou se o limite da dívida estiver ultrapassado, algumas despesas deverão ser contingenciadas, ou melhor, deverá haver limitação de empenho, que na prática corresponde a uma determinação do ordenador de despesa, do chefe do Poder Executivo, para que os órgãos a ele subordinados contenham-se na realização de despesa. Algumas despesas, contudo, não podem ser contingenciáveis. São aquelas decorrentes de obrigações constitucionais e legais, os serviços, como por exemplo, repasse a municípios, os serviços da dívida, seja amortização e seja juros, ou outras previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, como é o caso, por exemplo, de convênios. Aqui em Minas, o artigo 49, parágrafo 1º da LDO para 2021, estabeleceu o seguinte: o valor da limitação que caberá a cada órgão será definido pela comissão permanente de que trata o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição do Estado, proporcionalmente à participação de cada um na base contingenciável total. E aqui eu faço uma ressalva sobre um posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal. Analisando a Lei de Responsabilidade Fiscal, o STF bem disse que o Poder Executivo não pode contingenciar despesas de outros poderes. Isso quer dizer que cada órgão independente, cada poder, deve fazer a sua própria limitação de empenho. Não compete ao Executivo, por questões constitucionais, senão ele acabaria invadindo a competência e atrapalhando a independência dos poderes, não cabe ao Executivo contingenciar despesas de outros poderes. É inclusive questionável, portanto, esse artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado de Minas Gerais. Pessoal, temos muitos outros assuntos sobre a LDO para tratar ainda.
Vamos ficando por aqui, mas na nossa próxima aula retomaremos o estudo da LDO. Grande abraço para você e até a próxima!